Olá, bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre esses CAs, né? Como que funciona isso daí, onde que a gente vai consultar se de fato esse CA é verdadeiro, se ele ainda é válido, né? E tudo como que funciona sobre ele. Indo aqui para o slide, item 6.9, certificado de aprovação CA. 6.9.1. Os procedimentos para emissão e renovação de CA são estabelecidos em regulamento emitido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Resumindo aqui, o fabricante ou importador, ele vai submeter esse equipamento para avaliação do Ministério do Trabalho, que hoje é quem regulamenta sobre, de fato, os CAs, né? Posteriormente vai ser avaliado isso, pode ser um laboratório do Inmetro, por exemplo, pode não ser, né? Mas desde que ele tenha que passar pelo crivo, né, do Ministério do Trabalho para ele homologar e falar assim, esse equipamento pode ser comercializado ou não, certo? Vamos dar sequência aqui. Item 6.9.2. O CA concedido ao EPI tem validade vinculada ao prazo da avaliação da conformidade definida em regulamento emitido pelo órgão de âmbito nacional, competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. E o próximo subitem, o EPI deve ser comercializado com o CA válido. Item 6.9.2.1.1. Após adquirido, o fornecimento do EPI deve observar as condições de armazenamento e o prazo de validade do equipamento informados pelo fabricante ou importador. Item 6.9.3. Todo EPI deve apresentar em caracteres indeléveis, legíveis e visíveis marcações como o nome comercial do fabricante ou do importador, o lote de fabricação e o número de CA. Na sequência, na impossibilidade de cumprir o determinado no item anterior, pode ser autorizada forma alternativa de gravação, devendo esta constar do CA. Ou seja, pessoal, é importante, é obrigatório, né, que o equipamento ele conste pelo menos o número do CA. E quando mais possível, o nome do importador, do fabricante e o lote desse equipamento, certo? E além disso, né, também a empresa ela tem que observar como que é de fato o guardo desse equipamento, né, o armazenamento dele, e quando você for entregar, você sempre acompanhar, a empresa sempre acompanhar de fato a validade, tanto do equipamento quanto também do CA do equipamento, porque são duas coisas diferentes, né? A gente vai entender isso aqui agora. Vamos dar sequência aqui, ó. É vedada a cessão de uso de CA emitido a determinado fabricante ou importador para que o outro fabricante ou importador utilize sem que submeta o procedimento regular para obtenção de próprio CA próprio, ressaltando os casos de matriz e filial. Isso aqui basicamente ele está falando o quê? Está falando assim, pode ser o mesmo projeto, pode ser a mesma fábrica lá fora do país que gerou esse produto, né? Mas se for um outro importador, um outro CNPJ que não seja matriz e filial, é obrigatório que seja homologado novamente e que esse fabricante ele também gere um outro número de CA para que seja comercializado dentro do país. Vale lembrar que o CA ele é vinculado também ao CNPJ, né, do fabricante ou importador. Por isso que esse item ele fala justamente sobre isso. Vamos voltar aqui, ó. A adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência feito pelo fabricante ou importador detentor do CA, prevista no item 6.8.1, não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão do novo CA. Então, isso aqui ele fala, né, para portadores de deficiências, né, como que funciona também com relação a isso. Vale lembrar, pessoal, que esse CA é um número de homologação que ele é emitido pelo Ministério do Trabalho, que deve ser estampado no equipamento, né? E daí esse CA ele tem uma validade. Esse número de CA é uma avaliação para ver se de fato atende às exigências do Ministério do Trabalho com relação ao que o EPI se propõe, se ele vai aguentar aquela carga que ele é determinado, se ele vai suportar aqueles riscos que ele foi projetado. E então é validado esse projeto
lá no Ministério do Trabalho, e esse projeto ele passa a ter a validade de acordo com todas as legislações e normas técnicas que foram avaliadas, né? E esse projeto validado, ele vale por 3 anos, né? A validação desse projeto. Ah, Pedro, mas às vezes o EPI ele tem validade de 10. Não tem problema. Você pode utilizar esse EPI por 10 anos, desde que esse CA foi revalidado outras vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona você consultar sobre a validade desse CA, né, que de fato ele dura 3 anos, né, para você verificar se de fato você está podendo utilizar esse equipamento com segurança. Se esse equipamento ele foi validado, ele é verdadeiro, ele é verídico de fato aquele número que foi estampado ali, né, nesse equipamento. Então vamos aqui para o computador e eu vou demonstrar aqui para vocês. Ó, vou digitar no Google consulta CA e aqui, ó, ele vai mostrar para mim esse primeiro site aqui, consultaca.com, né? Eu vou mostrar para vocês os dois sites. Esse daqui é um site privado, vocês vão ver que tem vários anúncios aqui, ofertas de equipamentos, né, anunciantes, logos aqui. E também tem o próprio site do Ministério do Trabalho, que é o CAEPI, tá? O CAEPI é esse daqui, eu vou abrir uma nova aba aqui para vocês verem. Como que funciona esse CAEPI, tá? Ele é um pouco mais objetivo ali ao que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar um número de EPI aqui, ó, e eu vou consultar. Vou mostrar para vocês lado a lado, né, qual que é a diferença de um e do outro, tá? Então esse daqui é uma máscara respiradora, né, um respirador. E ó, olha a diferença dos sites, né? Esse aqui é clean, não tem anúncio nenhum, que é do Gov, né, de fato, do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eu digitei o número aqui e eu filtrei pelo número do CA, ele falou processo, CNPJ, né, que fez de fato essa importação. E se eu clicar aqui, eu vou ter as informações pertinentes a esse CA, né? Vale lembrar, pessoal, que o número de CA é a homologação do projeto do EPI. Imagina o seguinte, esse equipamento ele foi validado para que seja em uso comercial, que as pessoas possam utilizar esse equipamento com segurança. Foi verificado o material que ele foi constituído, foi verificada a duração técnica, a resistividade desse material, por exemplo, a impactos, o quanto que ele está filtrando, por exemplo, de ar ali de um respirador. Foi verificado questões de conforto, questões ergonômicas, vários itens foi avaliado por um perito ali, por um especialista, né, para que de fato falasse assim, não, esse equipamento pode ser usado. Agora, e aí esse número foi emitido e foi estampado no equipamento. E aqui a gente vai ver, ó, por exemplo aqui, veja que bacana nesse caso aqui, ó. Certificado de aprovação de equipamento de produção individual, número do CA, esse aqui é o número do CA. A situação dele é válida. Até quando ele é válido? Ó, até dia 16/10/2029. Então a gente está hoje aqui, ó, ele foi, hoje estamos consultando ele em 2025, né? Então verifica aqui, ó, ele foi expedido e teve várias alterações, esse CA foi vencido, foi expedido novamente, mas isso aqui depois a gente vai avaliar. Então, nesse equipamento aqui, ele teve uma validade, ele teve uma data de validade desse projeto por mais de 3 ali, né? Se a gente for 24 para 29, 5 anos de validade, né? Aí a gente vai ter ali o número do processo que foi feita essa validação, o CNPJ da empresa, fabricante ou importador que fez de fato esse equipamento, né, que está comercializando, ó. Qual que é a natureza dele, pode ser nacional, pode ser importada. Qual que é o equipamento, né, o nome desse equipamento, respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2. Beleza, isso daqui é a categoria, né, de filtragem desse equipamento. Existe PFF1, PFF2, PFF3, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Descrição: respirador purificador de ar tipo peça semifacial, classe S, PFF2, com válvula de exalação, material estruturante PP, filter e TNT acoplados, formato dobrável. Dados complementares: marcação do CA, embalagem e produto. Olha que legal.
esse CA ele foi marcado tanto na embalagem quanto do produto, essa numeração de CA. Referências, né, ele fala aqui outras referências, a cor do equipamento, azul externo e branco interno. Aqui foi o laudo, né, sobre o laudo, as observações que foi incluídas aqui. Qual que foi o número, o certificado de conformidade desse equipamento também. Qual que foi o laboratório, o CNPJ do laboratório que fez, né? Qual que é a razão social desse laboratório que homologou de fato esse equipamento? Qual foi a norma técnica que foi utilizada para validar se esse equipamento ele está atendendo as exigências e as boas práticas, né, de saúde e segurança? E aqui a gente tem históricos de alteração desse CA. Veja aqui, ó, esse equipamento, então esse projeto, ele teve o primeiro uso comercial validado por esse fabricante, por esse CNPJ, lá em dia 4/11/2016. E aí, ó, ele recebeu lá essa homologação. 3 anos depois, ali, ó, foi vencido esse CA, né? Quase 3 anos aqui foi vencido esse projeto. A empresa submeteu novamente esse projeto para validação. Foi expedido vários outros certificados, né? E aí venceu novamente aqui dia 28/6/2023 esse projeto. A empresa submeteu novamente para análise, né? E aí a gente tem esse certificado válido da última, até sua última data ali de 2029. Então, pessoal, vocês podem ver todas as informações necessárias ali para a gente entender se esse equipamento é válido ou não, a gente tem aqui. Se eu voltar aqui para a tela, ó, e clicar aqui Consulta CA, eu vou ter também um PDF falando sobre esse equipamento, né, sobre essa homologação, sobre essa validação. Ó. CA número 39239, ele está válido, né? Qual que é a data de validade, algumas especificações aqui, dados do importador, tudo aqui para a gente consultar e, se for o caso, até anexar esse documento aqui dentro ali de uma demanda judicial, um arquivamento de ficha de EPI, alguma coisa do tipo, se necessário, você pode emitir esse documento aqui e ter esse documento aqui para um documento oficial falando sobre essa validade. Agora vamos ver esse site aqui do Consulta CA. Você pode ver que é um site comercial, né? Que ele tem outros anúncios aqui. Mas aqui a gente vai ter, ao meu ver, tem gente que prefere também, né? Por exemplo, vou usar esse site aqui que ele é mais fácil de visualizar, se ele é válido ou não, ó, tá verdinho aqui. A data de validade, até quando tem essa validade, o número do processo, a natureza, um pouquinho de anúncio, né? E outros dados complementares, ó, descrição do equipamento, tudo que a gente tem no outro lado, até avaliação aqui, né? Alguém avaliou esse produto. Tudo que a gente tem de descrição lá, ele tem nesse outro site aqui. Às vezes, talvez é um pouco mais fácil ou mais complicado. Aí vai de cada um enxergar ali o que é melhor para vocês, né? Mas também, aí no caso, ó, aqui no Google seria esse primeiro item aqui, Consulta CA. E o segundo item, de fato, é o do Gov mesmo, que é quem regulamenta, quem tem todas essas informações ali sobre esse CA. Particularmente, na minha opinião, eu prefiro o Gov, não tem anúncio, né? É muito mais fácil você enxergar tudo que você precisa, facilita até, tá fácil ali o botão de você puxar o certificado dele, né? O documento oficial sobre essa validade, tem tudo ali que você precisa, não fica pulando anúncio, não fica ali um monte de coisinha na sua tela, né? Mas a intenção de fato é falar sobre esse CA, né? Cada fabricante vai ter uma data de validade do CA, cada fabricante vai ter uma data específica de validade do próprio EPI, né? Então isso também é muito importante. Às vezes vai ter fabricante que vai falar no manual, 5 anos a partir da data de fabricação, 3 anos a partir do primeiro uso, né? 5 anos a partir da fabricação. Vai muito de cada equipamento, tá, pessoal? Quantas vezes você pode utilizar esse equipamento também é falado no manual. Todas essas informações pertinentes aos equipamentos você vai encontrar com muito mais clareza no manual, né? Geralmente, assim, por via de regra, né, a gente fala equipamentos de grande porte ali, por exemplo, um cinto paraquedista, um talabarte Y, na maioria das vezes você vai encontrar lá 5 anos de validade, né? Porém, o CA ele renova a cada 3.
Um capacete, ele vale por 10 anos, por exemplo, mas o CA renova a cada 5. Então, isso é muito variado de cada equipamento. Tem uma receita de bolo ali que eu vou falar, ó, tem que ser desse jeito, é assim que tem que ser feito, né? Então, é muito complicado a gente determinar hoje, porque é uma gama muito grande de equipamentos, né? São vários tipos de EPIs que existem, né? Alguns mais delicados, alguns mais brutos, né? Então, varia muito, né? Não tem como chegar e falar, não, Pedro falou que é 3 anos e 5 anos, né? 3 anos de CA, 5 anos de equipamento, 3 de equipamento, 5 de CA. É bem complicado a gente afirmar alguma coisa. Então, você que é da parte documental, você que é técnico, você que é engenheiro de segurança, médico do trabalho, verifique sempre o equipamento e verifique o manual dele, né, para que você consiga afirmar que a sua empresa ela tá de acordo com todas as normas, tá tudo certo ali, e você pode trabalhar ali sem dor de cabeça, certo? Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e eu aguardo vocês nas próximas aulas.